e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti te farei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome. Se tu é uma bênção, abençoarei a quem te abençoar, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoará, e tu será bendito, toda a família da terra. Desde essa promessa que o Senhor fez para Abraão, o povo de Deus está debaixo da promessa do nosso Deus Todo-Poderoso. E qual é a promessa que o Senhor tem para o seu povo? Hoje, entre muitas doutrinas, muitas religiões, vendendo promessa, vendendo indulgência. Mas a única promessa que Deus tem para o seu povo é a vida eterna. Onde nosso Deus, Ele não é Deus de troca e Deus de barganha, não. Que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar aquilo, não. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas a verdadeira prosperidade na vida do cristão é melhor obedecer que sacrificar. A Bíblia fala, é obediência. E a outra prosperidade na vida do ser humano é Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserem obedecer, comerei o bom dessa terra. Querer todo mundo quer, e a obediência. Então a verdadeira prosperidade está na obediência ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais tudo será acrescentado. Quanto Deus é prioridade na minha vida e na sua vida, onde nada nesse mundo tira Deus do nosso foco. Glória a Deus. Deus, Ele sabe que eu e você precisa de uma casa para morar. Deus, Ele sabe que eu e você precisa de um emprego para sustentar os nossos que fazer do dia a dia, cumprir as nossas obrigações. Ele sabe que você precisa de um carro para andar. Ele sabe que você precisa de uma moto. Glória a Deus, aleluia. Porque nosso Deus, Ele é onisciente. Isso aí é a verdadeira prosperidade, é a obediência, Senhor. É obedecer primeiro a nossa Deus. É botar Deus acima de todas as coisas. Nada nesse mundo tira Deus do nosso foco. Onde Deus, Ele é prioridade no deitar, no dormir e no levantar. A gente levanta agradecendo, deita agradecendo, levanta orando, levanta louvando. Glória a Deus. Aleluia. E voltando aqui para a palavra do Senhor, a Bíblia fala que Saulo de Tarso ia para o caminho de Damasco. E a Bíblia fala que subitamente ele caiu cego, mudado, transformado e regenerado. E em cima desse versículo, irmão, quando Saulo de Tarso ele caiu cego, mudado, transformado e regenerado, caiu por terra. Eu já vi muitos pregadores de nome e pregadores de renome pregar errado em cima desse versículo. Porque nós temos dois tipos de pregador, meu irmão. Tem um pregador de nome e tem um de renome. Pregador de nome somos nós que pregamos a palavra de Deus em gratidão. O que Deus já fez por mim e faz por mim e por você. E o pregador de renome são aqueles artistas que quando ele recebe uma oportunidade de peça para pregar, ele fala logo o valor. A minha pregação é tantos mil. E quantas mil pessoas vão estar lá para me ver? Porque ele quer se apresentar. Mas a gente vamos ver a humildade de João Batista, a voz do que clamava no deserto. João Batista, ele pregava no deserto. Glória a Deus. O batismo do arrependimento. Aleluia. E ele dizia, arrependei-vos que é chegada a hora. Amém. E ali João Batista ele foi questionado se ele era o Messias. Você é o Messias, João Batista? Ele, não, porque veio um após mim, cujo eu não sou digno de desatar nem a correia da sandália. Glória a Deus, aleluia. E Jesus Cristo, ele aparece no cenário. E como estava escrito o profeta Isaías, milhões de anos atrás, o Filho do Homem vinha de ser batizado por João Batista. O Senhor desceu as águas e foi batizado. E plantou uma voz do alto do céu que disse, este é meu Filho amado em quem me comprais, que quer dizer que eu tenho prazer. E desceu uma pomba do céu em forma do Espírito Santo de Deus. E ali Jesus Cristo, ele teve continuidade no seu ministério, que foi 3 anos do seu ministério. E ali chegaram a João Batista e falaram, João Batista, aquele homem que você falava, anunciava, está pregando mais que você, está curando mais que você, está batizando mais que você. E João Batista disse que ele cresça, que eu venha diminuir, que eu venha desaparecer, porque toda honra e toda glória é dada a ele. Igual o pregador de renome, meu irmão, ele quer se aparecer, ele quer tirar Deus do centro e subir em cima do púlpito para receber, grandear algo em prol da palavra do Senhor. Mas a Bíblia fala de graça te dei, de graças receberei. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Senhor. É em gratidão o que o Senhor tem feito. E muitos pregadores de nome e renome falam que o cair é do homem e o levantar é de Deus.
A Bíblia não tem esse versículo, cair é do homem, o levantar é de Deus. É até uma palavra que combina e rima e é bonito, cair é do homem, o levantar é de Deus. E nosso meio evangélico também, irmão, tem muitos irmãos e muitas irmãs que acompanham muitos jargões, que muitos dizem, Deus é bom o tempo todo. Não, Deus não é bom o tempo todo, não. Quem foi que destruiu com a cidade de Sodoma e Gomorra foi Deus. Quem que mandou o dilúvio para acabar com a humanidade, que o mundo estava em pecado, o mundo estava corrompido, foi Deus. Hebreus 12, versos 29, diz que Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, na graça. O que é a graça? É aquilo que eu e você recebemos, nós não somos merecedores. Glória a Deus, nós não somos merecedores disso que nós estamos vivendo, irmão. Nós estamos vivendo na graça. Nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados à morte. Nós tínhamos uma dívida impagável, onde ninguém dava conta de pagar. Onde o dinheiro e a prata e o ouro do mundo todo não pagavam essa dívida. Mas apareceu um homem com nome limpo na praça. Subiu na cruz do Calvário e morreu. E quando ele deu o último suspiro, ele disse: Tetelestai, está consumado. A minha dívida e a sua dívida foi paga naquele momento. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Nossa dívida está paga. Glória a Deus, aleluia. Nós não tínhamos condição de pagar essa dívida. Então cair é do homem, levantar é do homem. Não cair do homem, levantar é de Deus. Outra passagem que fala bem do cair é do homem, levantar é do homem é a parábola do filho pródigo, onde todos nós conhecemos lá em Lucas 15, do 11 ao 32, que tinha um fazendeiro, dono de uma grande fazenda, e tinha 2 filhos. O marmoço disse: pai, me dá a minha parte da minha herança que me cabe. E o marmoço pegou e foi para uma terra distante. A Bíblia fala que é uma terra longanha. O que é a palavra longanha? É aquilo que eu e você pensamos que é longe, é muito longe ainda mais. Aleluia. E a Bíblia fala que ali teve uma devastação de fome, a escassez daquele jovem. Aí começou a padecer necessidade, onde ele tinha tudo na casa do pai. E quando ele se deparou, ele estava caído junto com os porcos, dentro do chiqueiro, comendo lavagem, comendo restoi e papucho com os porcos. Isso é que acontece com muitas vezes comigo, ou com você, ou com qualquer outro irmão, que está dentro da casa do pai, comendo, bebendo o maná do céu, e às vezes resolve para o mundo, não se depara na situação igual aquele jovem estava. Mas uma das maiores virtudes que tem em cima do ser humano, irmão, ele reconhecer que ele errou, reconhecer que ele é falho. Glória a Deus. Aquele jovem estava caindo lá dentro do chiqueiro com os porcos, ele fez uma alta reflexão da sua vida. Ele disse: rapaz, quantos funcionários do meu pai têm comida de fartura e eu aqui padeço de fome? Aleluia. A Bíblia não relata, mas creio eu e você, aquele jovem, quando ele falou isso, ele já segurou nos tablados do chiqueiro, nos arames do chiqueiro, e já pulou lá de fora do chiqueiro. Porque se ele não tivesse tomado a decisão ainda hoje, ele está... Glória a Deus, aleluia. Então, cair é do homem, o levantar é do homem. Não tem negócio de cair é do homem, o cair é o levantar é de Deus, não. Cair é do homem, o levantar é do homem. Errou, conserte. Conserte, porque naquele grande dia, quando a trombeta soar, irmão, só vai entrar quem está arrumadinho. Quem está em santidade. É o que a Bíblia fala: sem santidade, sem a qual nós não veremos a Deus. Se eu e você nós estamos andando, estamos pecando, vamos caçar se consertar. Porque aqui a hora certa, lá na igreja do congrego, chegou uma mulher pregadora de renome, pregando bonito, mas pregou, e no final ela virou para o pastor e disse: pastor, tem irmão que pega de manhã, se reconcilia de tarde, tem irmão que pega de tarde e se reconcilia de noite. E o pastor, quando foi fechar o trabalho, disse: não, meu irmão, se estão pegando você reconciliando, está certo. Porque lá no céu não entra gente de qualquer jeito. Só entra quem tiver em santidade, o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu e você para apontar ou criticar a gente para alguém, meu irmão? Nós estamos aqui para estender a mão. Glória a Deus, o irmão caiu. Nós estamos ali para estender a mão e levantar o irmão. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Então cair é do homem, o levantar é do homem. Glória a Deus. E ali a Bíblia fala que Saulo de Tarso, ele caiu cego, já mudado, transformado, regenerado. E ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor disse: entra na cidade, do lado tu vai encontrar quem vai te falar o que te convém fazer. E essa passagem é outro tópico que a gente tem que aprender também, irmão. Porque Deus, ele não entra na frente do pastor. Ali o Senhor Jesus Cristo, quando Saulo caiu, o Senhor podia falar o que queria com ele, que ele ia, mais para frente ele ia ser um dos maiores apóstolos que a Bíblia contém. Mas o Senhor disse: levanta e entra na cidade.
Porque eu caía do homem, eu levantei do homem. Lá na cidade tinha um pastor, Ananias. Deus ele não entra na frente do pastor, porque foi levantado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a Bíblia fala que ele foi conduzido por aqueles homens à casa do pastor Ananias. Mas nos dias atuais, irmão, nós temos dois tipos de pastor. Tem um pastor de ovelha e tem um pastor de cabra e cabrito. O pastor de ovelha, meu irmão, é aquele que quando a ovelha ele desvia do caminho do Senhor, ele deixa 99 aqui em cima e vai atrás da que se perdeu. E achando a que se perdeu, ele coloca sobre os homens, traz para casa, chama os amigos, chama os parentes, chama os vizinhos, chama os irmãos, faz aquele banquete e diz: vamos nos alegrar e vamos nos festejar, porque achamos a ovelha perdida. Glória a Deus, aleluia. E o verdadeiro pastor é aquele que quando ele fala, a ovelha obedece e corre para dentro do aprisco. E o pastor de cabra e cabrito, meu irmão, se nós soltar aqui um rebanho de cabra e cabrito aqui, não fica nada em pé, porque as cabras e cabritos não são ensinadas, sai dando coisa, sai tudo quanto é lado. E o pastor não está nem aí para o rebanho, deixa o rebanho disperso. Glória a Deus, aleluia. E Deus ele não entra na frente do pastor. Lá em Números 27, 15, quando Moisés subiu no monte, onde Deus foi dar a sentença para Moisés lá no monte, que ele foi rebelde, o Senhor mandou ele falar com a pedra, ele bateu e feriu a pedra. Sobe lá no monte e chegou lá, o Senhor falou que ele ia morrer porque ele foi rebelde. Lá em Número 27, 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor Deus. Deus maravilhoso, Deus querido, Deus amém. Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tudo que o Senhor falou, mas ele foi rebelde. O Senhor mandou ele falar e bateu na pedra. E o Senhor diz: cala-te, então morre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Perante Deus Todo-Poderoso, pediu uma palavra para o Senhor. Senhor, me dê uma palavra. E o Senhor lhe concedeu uma palavra para Moisés. E Moisés falou: Senhor, eu quero que o Senhor levante um homem à frente dessa congregação, que sabe entrar e que sabe sair. Que a ovelha do Senhor não fica como ovelha que não. A igreja do Senhor não fica como ovelha que não tem pastor. Então, o verdadeiro pastor ele foi levantado por Deus. Foi por isso que o Glória a Senhor Deus, aleluia, Jesus. E lá tu vai encontrar quem vai te falar o que tem fazer. Porque lá tinha um pastor, Ananias. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que obedecer ao nosso pastor. Mas aí eu não falei, o verdadeiro pastor, aquele que se importa com você, aquele que cuida com você. Quando eu recebi essa oportunidade de ver que o pastor mandou trazer minha esposa, e eu não posso trazer, minha esposa tem 7 anos que ela vem tratando com a tuberculose. E eu congrego uma certa dominação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Viver em Cristo. Eu estou ali pela graça e a misericórdia de Deus mesmo. Eu foco no homem. E perante esses 7 anos, se eu falar para você que foi uma alma vivente lá em casa, visitar minha esposa, saber como é que minha esposa está. Nunca foi, irmão. Hoje aí fora nós estamos vivendo muito individualismo. E muitas vezes, dentro da igreja também. Ninguém nunca foi lá em casa. Eu tenho mais de 10 anos que eu congrego nessa igreja. Irmão, meu irmão, vai lá em casa, irmão, o que você está pensando? Nunca foi. Minha irmã, a esposa já foi para HDT, já entrou, já saiu várias vezes, tratando da tuberculose. Minha esposa está pesando 47 quilos, meu irmão. Mas eu estou firme com ela. Igual a mulher no fluxo de sangue, padeceu 12 anos sangrando, mas ela alimentando o seu coração. Se ela pegasse na ordem do Senhor Jesus Cristo, ela seria curada, ela seria sarada. Glória a Deus, eu tenho muita fé que Deus vai curar a minha esposa. E antes de eu finalizar essa pregação, vou pedir para cada irmão, irmã, jovem, criança, pastor, nas suas madrugadas, de manhã orar pela minha família, pela minha esposa. Glória a Deus, aleluia. E ali o Senhor Ananias chamou Ananias. Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Vai na rua chamada direita, vai na casa de Judas, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. E ali Ananias, ele colocou um obstáculo na frente do Senhor. Ele disse: Senhor, quantos males esse homem tem feito aqui em Israel? Ele tem poder no sumo do sacerdote para matar e esquartejar todo aquele que invoca o teu nome. Como todos nós somos conhecidos na palavra, Saulo de Tarso era um perseguidor do povo de Deus. Onde falasse o nome de Jesus Cristo, ele ia para matar. E Ananias, ele colocou um obstáculo. Ficou com medo, se acovardou, que estava falando perante o Deus Todo-Poderoso. Ele se acovardou. E quantas vezes nós, às vezes, nós botamos um obstáculo
do Senhor. Às vezes, para não vir para a casa do Senhor, às vezes é o cansaço, às vezes é a fadiga. Mas quando às vezes o cansaço e a fadiga está querendo nos vencer, mas a partir do momento que a gente bota o pé aqui dentro, a gente é renovado. Glória a Deus, aleluia. Não tem cansaço, não tem fadiga, porque o nosso Deus nos renova. E Ananias, ele botou um obstáculo. Jeremias também, ele botou um obstáculo quando o Senhor chamou Jeremias. Ele disse: Senhor, eu não sei falar. E o Senhor disse: vai, eu vou colocar as palavras na tua boca. Jeremias, ele falou que ele falava como uma criança. Então, meus irmãos, os escolhidos de Deus, ele não tem o nome escrito na testa. Ananias, ele ficou com medo que os salpicados matavam e esquartejavam o povo de Deus. Certa feita, meus irmãos, lá na Avenida São Paulista, lá em São Paulo, lá tinha uma igreja bastante grande. E tinha um mendigo que congregava nessa igreja. E vestia um terno todo fedido, que ele só tinha que ele subia debaixo de uma marquise. Mas era um homem fiel na casa do Senhor. E ele tinha deficiência na sua voz. Ele dava glória a Deus, todo enrolado, ninguém entendia. E ele sentava bem na frente, nas cadeiras da frente. E os povos lá falavam, os irmãos: bota esse homem lá para trás, bota para dar fedendo, dá isso. E o pastor perguntou ao seu filho: esse homem é doido, queria tirar ele lá da frente dos irmãos. Aí teve uma madrugada, culto de Santa Ceia acabou, todo mundo foi para suas casas, o pastor também foi. Quando deu 3 horas da manhã, esse irmão bateu na porta da casa do pastor: pastor, vamos ali. E o pastor: não, meu irmão, estamos dormindo. Não, pastor, mas foi Deus que mandou. E entraram dentro do carro do pastor, entraram na Avenida Paulista, e o pastor, bem que os irmãos falou que esse irmão é doido. Entrou: para o carro, pastor, baixa o vidro. Baixou, ele pôs a cara do lado de fora. Não é aqui não, pastor, liga o carro de novo. Andou mais 1 quilômetro da Avenida Paulista. Para o carro, abaixa o vidro. E ele botou a cabeça para fora e com a voz toda embolada, com a deficiência, gritou: Jesus te ama! No pé do prédio. Liga o carro e volta para trás, pastor. O pastor veio aqui na cabeça: esse irmão é doido. Bem que os irmãos falaram que ele é doido. Aí passou mais ou menos 1 mês, culto de Santa Ceia de novo. Teve a ceia, todo mundo ceiou e acabou aquele culto. O pastor já estava dando as considerações finais, quando entrou um jovem de pele limpa, um rapaz bastante vistoso, e disse: pastor, eu quero uma oportunidade, pastor. E o pastor: não, meu jovem, acabou o culto. Não, pastor, mas foi Deus que me falou e mandou vir aqui. E o pastor cedeu a oportunidade para aquele jovem. E aquele jovem falou: pastor, tem mais ou menos 1 mês que eu venho sofrendo com depressão e uma voz mandando eu tirar minha vida. 1 mês atrás, pastor, eu estava na cobertura do meu apartamento, prestes para tirar minha vida, quando eu escutei uma voz tão suave vindo do pé do prédio, falando que Jesus Cristo me amava. Glória a Deus. E eu estou aqui, pastor, para glorificar o nome do Senhor, para aceitar o nome do Senhor. Deus, ele usa quem ele quer, meu irmão, no momento que ele quer. Glória a Deus. Aquele mendigo, ele tinha a voz toda enrolada, ninguém entendia o que ele falava, mas naquele dia Deus usou ele. Deus, ele usa, ele está uma criança. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ananias botou um obstáculo para ir, mas vai que aquele homem é um escolhido meu, aquele homem é um escolhido meu, para levar a palavra do Senhor para os gentios e todos que padecer pelo meu nome. Glória a Deus, aleluia. E com muita luta, muita peleja, Ananias foi e entrou na casa de Judas e colocou a mão nos olhos de Saulo de Tarso, e a Bíblia fala que caiu como escama. Ele foi restaurado à vista e logo foi batizado. E naquele período, meus irmãos, de Saulo de Tarso, ele passou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber e sem ver. Por que ele passou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver? Porque a visão que Saulo de Tarso tinha não era aquela que realmente, quando ele estava vendo o povo de Deus, ele tinha que ver o Cristo descido do céu, glorificado. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele passou também sem comer. Por que Saulo de Tarso ele ficou sem comer? João 6,35. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus, aleluia. Saulo de Tarso ele tinha que comer o verdadeiro maná, que era o Cristo Jesus descido do céu. Glória a Deus, aleluia. E ele ficou também sem beber. Tem um hino da harpa cristã. Glória a Deus,
Aleluia, bebendo Jesus. água de poços e cisternas imundas. E Saulo de Tarso ele ficou sem beber, porque o Senhor tinha que oferecer aquela mesma água que ele ofereceu para a mulher lá no poço de Jacó. E quando aquela mulher chegou com um balde para tirar água no poço de Jacó, o Senhor estava lá e disse: mulher, se você for tirar água daí e beber, você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu lhe der vai lhe tornar uma fonte de água viva e vai saltar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, esse homem que está aqui hoje pregando, meus irmãos, não era para mim estar aqui. Só estou aqui porque Deus ele tem um plano de salvação, um projeto na minha vida. Eu não sou daqui. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho 23 anos que eu moro aqui. Sou da cidade do Cordão do Maranhão, onde muitas pessoas vêm de lá e negam sua nacionalidade. Fala que é de lá, que muitos falam lá que é uma terra da macumba. Mas lá é a cidade do Deus Todo-Poderoso. Tem muitos crentes lá que pregam a palavra. Glória a Deus, aleluia. Meu pai serviu a corporação da Polícia Militar por 35 anos. E lá eu, na minha infância, eu conhecia a droga muito cedo, mesmo meu pai sendo um homem da lei. Eu conhecia a droga muito cedo. E os comandantes, eu acho que impressionando meu pai, ele me botou para fora de casa. Mas depois ele foi atrás, aí me botou dentro de casa, aí viu que se arrependeu e pintou essa oportunidade para vir aqui para o estado de Goiás. E foi aqui que eu cheguei, onde eu passei das piores fases da minha vida. Eu conhecia a cocaína e conhecia o crack. Mas sempre Deus era comigo. Muitas pessoas foram na porta da minha casa para ceifar a minha vida, descia pela rua, eu saía inocentemente, subia pela outra. Deus sempre me protegendo, sempre me guardando e sempre me livrando. E o cerco foi fechando. E a única saída, meu irmão, é Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Teve uma noite eu rodado de droga, de crack, e eu encontrei Jesus Cristo. Eu ouvi, igual nós estamos vendo aqui, ele falando por mim. Eu vou te levantar, meu filho, você pregar o evangelho do Senhor. Glória a Deus. Obedeça o vídeo do Senhor, Marcos 16:15. Onde eu vim pregar o evangelho a toda criatura da terra. Foi onde eu conheci o pastor na esquina do supermercado Plástico. Onde eu vi uma caixa de som, eu derrubei o todinho. Eu tenho que ir lá pegar. Eu conheci ele e ele me chamou para essa oportunidade. Eu fico muito feliz, meu Deus, quando eu recebo uma oportunidade dessa aqui para pregar o evangelho do Senhor. Não era para eu estar aqui. E eu olho na afeição, no semblante de cada um de vocês. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pai, não perca a oportunidade de trazer seu filho, tem criança para a casa do Senhor. Amém, glória a Deus. O mundo é perverso. Eu sou um sobrevivente que saí da droga e ando de cabeça erguida. Os próprios traficantes que tiraram minha vida, irmão, eles já foram presos depois que eu me converti. E eu mandei roupa para eles, mandei Bíblia, mandei carta para eles, porque a Bíblia fala: eu tive preso, você me visitar, eu tive nu, você me deu o que vestir, eu tive com sede e você me deu o que beber, eu tive com fome e você me deu de comer. E muitos deles aí já saíram, já me viram. Disseram: realmente isso é um homem de Deus. Deus existe mesmo. Hoje nós somos o testemunho vivo de Deus, eu e você. Glória a Deus. Não deixe de trazer seu filho para a casa do Senhor. Porque o traficante não brinca de ser traficante, o malandro não brinca de ser malandro. Aleluia! E às vezes, muitas das vezes, a gente quer brincar de crente, nós não temos que brincar, nós temos que perseverar. Como glória a Deus! A palavra que a irmã falou, que é o tema da campanha, que nós não nos vemos desfalecer, mas nós temos que renovar dia após dia. Aleluia! Porque o reino de Deus, irmão, ele é conquistado pelos esforço, não é só aquele que congregou um período, parou e foi de novo, não. É igual, irmão, uma maratona aí sai 15 mil maratonistas, mas nem todos chegam lá na premiação. Muitos ficam pelo meio do caminho, e os que chegam só tem premiação, primeiro, segundo e terceiro. Quem ficou pelo meio do caminho não vai contar a história de quê? É igual eu e você. O reino do céu é conquistado pelo esforço, pela perseverança, onde eu e você não vamos desfalecer. Glória a Deus, o crente ele passa por luta, passa por tanta peleja, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida e zela por mim e por você. Glória a Deus.
tive a oportunidade. O inimigo queria ceifar minha vida de tudo quanto é jeito, ele sabia qual era a marca da promessa para me pedir que hoje eu estaria aqui. Vendo a feição de cada um de vocês. Amém. Reinar com o nosso Deus. Aquele grande dia, quem trabalhou na obra do Senhor, o Cordeiro vai receber o galardão da mão do Senhor. Eu só tenho a agradecer essa riquíssima oportunidade. Agradeço aqui o pastor Mineirinho, agradeço a sua esposa, agradeço o varão aqui por essa riquíssima oportunidade. E eu estou às ordens de ele me convidar. Quando ele me convidou, ele perguntou se eu cobrava. Jamais eu faço uma coisa dessa. Jamais o verdadeiro homem de Deus, ele não cobra nada para pregar o Evangelho. É verdade. O Evangelho está aqui, a palavra está perto de mim, está perto da tua boca. É só uma botar em prática. Neste momento eu quero convidar a igreja, por gentileza, a se colocar aqui.